Boa noite, meus queridos. Boa noite, gente. Nós estamos aqui hoje muito gratos a Deus, né? Estou muito grato a Deus aí pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E estou muito feliz hoje em estar, né, fazendo parte dessa obra através desse podcast. Então, hoje é o primeiro episódio desse podcast. O primeiro de muitos que ainda virão, né? Eu tenho o prazer imenso de apresentar para vocês também a nossa querida irmã Stacy, que está aqui conosco hoje. É a nossa convidada especial, né? Uma irmã tão querida, uma missionária. Stacy aí é uma bênção, né? Irmã Stacy, fala com a galera, irmã Stacy. Ai, para mim é uma honra estar aqui, meu amigo, né? Convidado de número 1, né? Mas eu tenho certeza aí que os próximos convidados também vão ser uma bênção. E eu tô muito empolgada, tenho certeza que vai ser uma bênção no dia de hoje. Glória a Deus. Bom, só explicando para vocês, para não ficar dúvida, né? Porque algumas pessoas já me perguntaram por que Bearcast, né? Bear é urso, por isso tem um urso ali atrás, né? Ali na telinha ali. O que acontece? Um homem de Deus, um profeta, né? Ele era um profeta de Deus e certa vez ele estava descendo de um lugar e haviam algumas crianças ali que começaram a zombar dele, né? Zombar dele dizendo, vai seu careca, vai seu careca. E aí ele ficou bravo com essa situação aí, né? E acabou pedindo a Deus ali que fizesse alguma coisa. Deus mandou logo uma ursa ali, uma ursa, né? Uma ursa que jantou 42 daqueles guri, né? Meu Deus do céu, que tribulação. Meu Deus, né? muito forte. Então, né? Eu acho que preciso falar alguma coisa. Eu acho que deu pra entender bem, né? Deu pra entender sim. Eu acho que essa parte aí tá tudo certo, né? Então é benção, glória a Deus. Então, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Bom, deixa eu colocar um sonzinho aqui. Colocar um sonzinho aqui pra gente ir ouvindo. E eu achei bem diferente, né? Tipo, o urso ali ficou bem legal mesmo. É uma coisa de doido, né? Deixa eu tirar a Que música crente é aqui. tudo doido, né, João? Então não tem como. É pior que não dá nem pra defender, né? Glória a Deus. Eita, glória, peraí. Oxi. Parou de funcionar a câmera. Aí, voltou. Aleluia. Bom, como nós estamos então começando agora, já vamos fazer uma oração, né? Porque tem que fazer oração, né? Crente que não começa o negócio orando, tem alguma coisa. É verdade, alguma coisa tá errada. Tem que começar orando. Deixa eu tô com problemas técnicos aqui, os meus cameraman faltaram hoje, sabe? Aí eu tô tudo por controle remoto aqui, é difícil, viu? Mas glória a Deus, agora deu certo. É bom porque daí todo mundo fica, né? Consegue ficar aqui aparecendo certinho, né? Pro pessoal que tá em casa. Vamos então fazer uma oração. Pode ser sentado mesmo no lugar. Deixa eu ver aqui. Um texto aqui pra gente ler, pra não ficar só nas minhas palavras. Eu tô um pouco nervoso. Vocês não reparam não, viu, Stacy? Você não repara não. Porque eu não tô acostumado com isso. Não há motivos pra nervosismo. Eu não tô Se for por acostumado com mim, isso não, não. né? Mas eu imagino, né? Esse projeto já estava no seu coração há algum tempo, né? Vamos ver se E eu não desmaio até o final. Glória a Deus. pode desmaiar, pelo amor de Deus. Eu não te Vamos aguento, lá. não. Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos ler aqui então. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali. Eu vou ficar em pé aqui para pegar a Bíblia, porque não tem outro jeito mesmo, né? Vamos ler aqui então Provérbios 19, versículo 21, que vai dizer o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glória a Deus. Esse texto é muito... Ele fala por si só, né? Ele é muito autoexplicativo, eu não tenho muito o que falar referente a isso.
E hoje, né, o Bearcast é uma prova disso, né? É uma prova disso. Porque eu já tô tentando ter esse podcast, né? Realizar esse podcast aqui desde o finalzinho do ano passado. E aí, no início desse ano, eu recebi uma proposta, né? Para fazer um podcast. Me deram o estúdio para eu gravar o podcast. Não sei se você lembra, Stacy, que eu até te chamei. Eu falei, Stacy, eu vou fazer o podcast. Faz bastante tempo. Foi lá, acho que lá em fevereiro. Lembro, claro que eu lembro. Pois então, desde aquela época você já era pautada para ser a primeira convidada, viu? Meu Deus, é E, muito forte. e infelizmente não deu certo. Não sei se foi infelizmente ou felizmente, não sei dizer. Mas não deu certo, até porque, né? Eu creio que também não era a hora. Se fosse a hora, teria dado tudo certo, né? Então, mas graças a Deus hoje prevaleceu o propósito do Senhor, né? Então, se esse propósito veio a dar certo no dia de hoje, eu entendo que significa que Deus está no propósito, né? Deus, a gente está andando segundo o que ele espera pra gente, né? Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por esse podcast no ar, e que tudo venha a ser feito aí para a honra e para a glória do Senhor, e que seja um momento de muito crescimento espiritual para cada um de nós, né? Que estamos aqui, para mim, para você, e para os irmãos também que estão acompanhando de casa. Deixa eu mostrar para eles, eu acho que eles não viram a câmera aqui ainda. A minha câmera aqui é antiga, tá, gente? O orçamento não conseguiu cobrir câmeras novas aí que gravem 4K não, tá? Infelizmente, mas logo Deus vai prover aí uns equipamentos melhores, viu? Graças a Deus. Em nome de Jesus, com certeza. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão cuidadoso. O Senhor cuida de nós a todo instante, em todos os momentos, né? Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir novamente, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor é um Deus tão detalhista que é tão lindo quando a gente para observar e vê que às vezes o Senhor cumpre uma vontade nossa, que é uma coisa tão simples, uma coisa tão pequena, e mesmo assim o Senhor ainda se dispõe a fazer o que nós estamos desejando, né? Desde que aquilo seja também para louvor da sua glória. Então eu te agradeço, Pai, eu te agradeço porque mesmo com as provações, mesmo com as dificuldades, o Senhor consegue ainda assim nos dar ânimo para continuarmos seguindo no seu caminho. Eu te agradeço, Pai, te agradeço pela vida da irmã Stacy que está aqui hoje, né? O Senhor sabe que ela é uma irmã abençoada, uma pessoa que anda fazendo a sua obra, não só aqui, mas também em todos os lugares em que é possível, né? Eu venho pedir que o Senhor venha abençoar a vida dela nessa noite, que o Senhor venha abençoá-la, dando mais graça, né? Que o Senhor possa vir derramando mais dessa unção, porque eu creio que o Senhor tem planos na vida dela que ainda não foram cumpridos, mas eu creio que ela vai muito além do que ela pensa, né, Pai? Então eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida dela, venha abençoar esse momento, que seja um momento de crescimento, que seja um momento para a glória do seu nome, para a honra do seu nome, que nós possamos sair daqui, Pai, tocados pelo Senhor, né? E com a nossa fé reforçada, né? Porque os testemunhos que a gente ouve, tudo que vem das obras que o Senhor faz, sempre acrescentam na nossa fé. Então, o que eu te peço nessa noite, peço que o Senhor fique conosco, dê continuidade, Pai, aqui que nós possamos seguir segundo o teu querer. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Glória a Amém. Deus. Deixa eu explicar aqui pro pessoal de casa como que funciona. Hoje, especificamente, e nos próximos episódios, nós vamos comentar sobre a vida e a trajetória dos irmãos, né? Todos os irmãos que são convidados, eles, né, estão de acordo. Então, a ideia hoje é a gente contar, né? Na verdade, a Stacy vai contar, né, a sua história, a história da sua conversão, né? Essa trajetória dela na vida com Cristo até o dia de hoje. Então é por isso que eu acredito que isso já está sendo uma bênção, né? E vai servir sim aí para acrescentar a nossa fé. Então eu preparei
Mentira que eu não preparei, tá? É tudo de improviso. Glória a Algumas Deus. pautas aqui pra gente conversar. E a gente vai conversando de uma maneira bem relaxada, vamos dizer assim, porque eu tô muito tenso, tô muito nervoso, eu preciso dar uma relaxada aqui também. Também tô Glória a ficando Deus. nervosa, hein? Tô ficando nervosa. Então a gente vai. Hoje, infelizmente, gente, a cadeira da minha acompanhante está vazia, né? Até porque eu não tenho acompanhante ainda, né? Estou aí analisando quem que pode ser a pessoa que vai ocupar a segunda cadeira aqui juntamente comigo, né? Eu até pensei numa pessoa, mas eu acho que, enfim, né? Deus vai preparar aí Amém, essa vai sim, em segunda nome de pessoa. Jesus. Bom, para começar, então, hoje a gente não tem nenhum patrocinador por enquanto, né? Eu acredito que nos próximos episódios aí vai aparecer algum patrocinador. Quem sabe, né, o Shampoo de Sansão queira patrocinar a gente? Não sei, vamos ver. Verdade, vai ser shampoo de Sansão aí, ó. Já podem mandar aí os convites. Creio que nosso irmão João já vai querer estar aceitando aí. Né? Eu não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Glória a Pelo menos o Deus. patrocínio, né, João? Pelo menos o patrocínio. Não precisa mandar amostra grátis, né? Então tá tranquilo. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos começar aqui então. Vamos com a primeira pergunta aqui então. Irmã, não se prenda a tempo, tá? A pressa é Sim. sua, tá bom? Fique à vontade para responder da maneira que você quiser, da maneira que você achar melhor. Você é livre aqui, nós somos livres, tá? A primeira pergunta, então, que eu gostaria, né, de fazer para a gente iniciar esse bate-papo aqui, contando a história, né, da Stacy. Só uma pergunta, o som não tá muito alto aí, não? Não, tá perfeito. Pronto, deixa eu só botar ele aqui na ponta da mesa aqui. Glória a Deus. Eita, glória. Eu tô testando se a mesa é boa. Olha, é forte, viu? A mesa é bem forte, forte. aí. Graças a Forte Deus de a mesa é verdade. forte. Aleluia. Glória a Deus. Agora que já deu certo, né? Vamos continuar. Bom, então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a mãe, Stacy, né? Como que foi na sua questão familiar? Desculpa, gente. Perdão, irmã. Antes da gente de eu começar as perguntas, só informando, né, que o nome desse quadro ele se chama Terceirizando, tá? Então nós estamos sim, perfeito. terceirizando não terceirizando a fé, né, mas contando a história de pessoas que nos inspiram, tá? A primeira pergunta, então, que eu tenho para a irmã como que foi no seu ambiente familiar, né, na sua infância, adolescência, essa questão da fé, essa questão da religião. Conta pra gente, Stacy, como que foi essa questão para você? Então, com relação a conhecer Cristo, né, a religião em si, eu sempre fui muito inserida nesse contexto evangélico, porque grande parte da minha família é evangélica, né? Então, tias que eu passava férias, a minha mãe em si, né? E a grande parte, né? Acho que, sei lá, 70% da minha família é cristã, né? O pessoal que eu tenho bastante contato, assim. Então, para mim foi muito comum, né? Então, eu fui criada eu vim de um berço cristão, né? Eu fui criada ali no meio cristão. Então, é desde muito, muito nova mesmo. Então, a minha mãe, ela é cristã até hoje, né? Enfim, minhas tias. Oi, A minha Isabelle, avó boa também, depois de um noite. tempo, ela era, depois ela se afastou, mas dorme no Senhor hoje, então essa questão para mim foi bem tranquila, né? Tudo, não é nada muito novo para mim, né? O evangelho em si. Entendi. É muito bom quando a gente já tem uma base assim, desde pequeno, né? Até porque Sim, com certeza. a Bíblia ela vai falar, né? Ensina a tua criança, né, no caminho que ela deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele, né? E a gente E se vê... desviar, sabe o caminho de volta. Exatamente, né? É uma ovelha que ela não se perde. É uma ovelha que foge, Exatamente. mas depois ela lembra, ela sabe como voltar, né? Glória a Deus. Bom, então, né, a sua família, aí grande parte da sua família então já é você já é de berço cristão, né? Bastante gente da família já é cristão. E Sim. só que assim, eu vejo por mim, é claro que a entrevistada é você, né?
mas eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, então é até interessante a gente ter essa troca, né? No meu Sim. caso, eu também, né? Eu cresci na igreja, com 4 anos de idade eu já cantava na igreja, só que eu não tinha muito, como que eu posso te dizer, muito entendimento, né? Do que significava tudo aquilo, né? Quando eu era criancinha eu orava, Papai do Céu, abençoa, mas, né? A gente é Uhum. criança, a gente não entende muito bem. Só que teve um Sim. momento na minha vida que foi aquele pá, sabe? Que tudo mudou. Parece que Sim. é como Paulo, né? Que as escamas caíram dos olhos e eu vi o mundo de outra forma. Quando você considera que foi pra você esse momento, sabe? Que você realmente entendeu o que significava tudo aquilo ali, qual a importância de tudo aquilo. Conta pra gente, Stacy. Então, eu acho que esse divisor, né, e a gente entende o que é servir a Cristo, porque quando a gente vem de um berço cristão, a gente só vai reproduzindo aquilo que nos é ensinado, né? Mas o divisor de águas para mim foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, né? A gente não vai entrar nessa linha teológica hoje, né? Mas essa foi a É minha por hoje não. experiência. Por hoje não. Essa foi a minha experiência, né? Então, eu fui batizada ali com 8 anos de idade. Hum. Então, pra mim ali, eu enxerguei, eu entendi para que eu fui chamada, sabe? Eu, como você falou, né? Você canta desde eu também, eu sempre cantei desde muito novinha. Eu sempre ia para as igrejas, assim, quando eu ia para casa de alguma tia, alguém, eles me levavam para a igreja, eu sempre cantava. Nunca tive vergonha, nada disso. Para mim era muito comum aquilo, né? Mas com 8 anos de idade eu estava ministrando, né? Eu fazia parte de grupo de coreografia da minha igreja. E naquele momento ali, Gente, né? compartilha aí A pra coreografia mais estava gente quase vir pra acabando. live, tá tão bom E no esse final eu papo. fui batizado com o Espírito Santo. Olha que E o mais benção. engraçado, né? Até uma história, hoje a gente conta normal, né? Mas na época foi uma vergonha, né? Porque todas as meninas estavam dançando, me deixaram lá sozinha. Quando eu abri o olho assim, eu sozinha lá, cara, caraca. Meu E elas ainda ficaram me Deus. zoando depois. Foi uma coisa meio assim. Mas depois daquele dia eu fui batizada com línguas também, né? Então, com 8 anos de idade, a minha chave já virou e eu entendi o que o Senhor queria de mim, né? Eu entendi que eu fui chamada para algo. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, foi com 8, 9 anos ali, a chave para mim virou. Nossa, que coisa linda, gente. Que coisa linda. Porque a gente ouve, né, vários testemunhos assim de pessoas com batismo, mas na maioria das vezes, não é regra, né, mas na maioria das vezes são pessoas assim que já são adultas, né? Sim, exatamente. Então assim, eu fico muito tocado assim quando eu vejo crianças, sabe, assim falando em línguas, crianças chorando ali na presença de Deus, porque é uma coisa que é pura, né? Porque Sim, com essa idade exatamente. aquela criança ainda não experimentou nada do mundo, não deixou o mundo entrar na vida dela, né? Então, que Exatamente. coisa linda. É, vamos então aqui para as próximas perguntas. Prepare que hoje tem bastante pergunta, tá? Não sei nem Pode quantas são. mandar, fica tranquilo. Glória a Deus. Bom, tendo em vista então que você já explicou essa parte então, quando foi o seu que você entendeu, né, o seu chamado, eu gostaria que você me contasse agora o que faz você, o que fez você, né, por mais que teve essa experiência, o que te levou a crer da maneira que você crê hoje? Você fez algum curso de teologia? Foi através de escola bíblica, através de cultos normais mesmo? Como que você chegou a ter o pensamento teológico que você tem hoje? Conta pra gente. Então, João, isso é até engraçado, né? Porque a minha mãe, ela nunca incentivou e eu nunca vi a minha mãe assim, até engraçado, né? Eu nunca vi a minha mãe fazendo devocional assim. Eu não tinha pessoas ali na minha casa que me incentivavam a ler, a conhecer e não ficar naquela de que ir pra igreja, escuta e volta pra casa e tá tudo certo, sabe? Uhum. E eu não fui incentivada a isso, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei mais de Deus, sabe? E eu gosto muito da palavra, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu não sei muitas coisas ainda, né? Eu tenho muito que aprender, mas da maneira que eu fui crescendo em maturidade no Senhor, eu fui entendendo que não tem como eu conhecer a Cristo se eu não
ler a palavra, se eu não orar, se eu não ter Glória a relacionamento. Deus. As pessoas que convivem comigo já sabem, né? Que eu sempre. Bom, né, Jaels? Você também já Eu deve tô ter escutado eu gostando, falar tô isso várias gostando. vezes. Que relacionamento com Deus é leitura de palavra, é oração. Eu sempre falo que a gente precisa priorizar isso. Então, com o tempo, eu tenho certeza que foi o próprio Espírito Santo que foi me incentivando mesmo a buscar isso, sabe? A buscar conhecimento, a fazer leitura, para que eu pudesse entender o Cristo que eu estava servindo. Para que eu pudesse também depois não ensinar, sabe? Eu acho que eu não tenho chamado para o ensino, né? Mas para que eu pudesse talvez esclarecer algumas coisas e falar com propriedade aquilo que hoje eu creio, né? Então foi basicamente assim, nunca fui incentivada por ninguém ali. A igreja que eu era quando eu era muito, muito nova, a gente até tinha ali escola bíblica por um período muito curto, né? Depois de um tempo nem tinha mais. Mas não era uma igreja que incentivava o estudo, sabe? Então, eu creio que foi o próprio Espírito Santo, que a gente sabe que da gente não vem coisa boa nenhuma, né? A carne, ela não quer conhecer a Cristo, não. A carne quer conhecer o É mundão. verdade. Então, eu creio que foi o próprio Espírito Santo mesmo que foi me incentivando e foi me instruindo para esse lado mesmo, para que eu pudesse ler, buscar. Tem muita coisa que eu preciso aprender, mas eu acho que o pouco de conhecimento que eu tenho, João, eu acho que foi o próprio Espírito Santo, sabe? E foi mesmo me incentivando, fazendo eu criar o hábito de leitura mesmo, de buscar, de entender, de estudar, para que quando eu fosse evangelizar alguém na rua, aqui no nosso mundo, sabe, eu pudesse falar com propriedade, falar com tranquilidade, e não ficar, porque a gente tem medo, né, João? Às vezes a gente quer Sim, a dar uma gente palavra, é mas verdade. bate o medo, né? Mas quando a gente estuda, quando a gente conhece Cristo, a gente fala com mais tranquilidade. É como É um louvor verdade, que a gente gente. aprende, né? Quando a gente aprende aquele louvor, a gente canta com a maior tranquilidade. É Eu acho que verdade. é quase isso, né? Conhecer a Cristo quando a gente conhece. Em relacionamento com Cristo, a gente consegue falar dele, né? Então foi assim, né? O que eu sei hoje foi dessa forma. Acho que foi o próprio Espírito mesmo que foi me instruindo e me mostrando que não tem outra forma de conhecer ele. Essa leitura da palavra, oração, entendeu? Glória a Deus. É, bom, eu não sei se vai ser redundante, mas é uma pergunta ligeiramente ligada, né, a essa outra, mas você tem alguma pessoa ou já teve, né, alguma pessoa que você considera assim que você leva muito em conta? É, claro, fora o apóstolo Paulo, né, que eu sei que você é paulina também. Mas não sei, algum autor, algum escritor assim que você, né, viu ali alguém ideal para se espelhar, né? Ou para compartilhar das mesmas ideias, algum filósofo cristão, algo assim? Não, eu ia falar Paulo, né? Você já acabou de rascar. Não, Paulo não vale. Paulo eu já sei. Pois cara, eu não sou. É até engraçado, né, falar isso. Porque eu não sou o tipo de pessoa, tipo, que me inspiro muito, porque eu tenho muito medo da questão do plágio, sabe? Uhum. Não tem uma coisa que eu possa fazer, nossa, eu me inspiro muito nisso. Acho que eu gosto muito mesmo, uma pessoa que eu gosto de ler e apanhar, né? São sempre as cartas de Paulo, eu sempre estou ali, sabe, lendo. É algo que me traz muito, acho que uma base, sabe? E, gente, eu tô aqui com um nome, eu ganhei o da Vitória, que é De Noite de Spurgeon, né? Então, eu tenho lido, cada dia mais eu tenho lido e me aprofundei um pouco, assim, na história dele. Então, é uma pessoa também que eu posso dizer, assim, que tem me inspirado muito, sabe? A leitura é maravilhosa, o pensamento dele, né? A forma que ele tem, a visão dele bate muito com aquilo que eu acredito, né? Eu posso dizer hoje que acho que Paulo e Spurgeon também tá aí, ó, tá dentro aí, tá pau a pau, sabe? Entendo, não, maravilha, né? São com certeza o apóstolo Paulo. Eu particularmente vejo assim o apóstolo Paulo como sendo o pai, né? É claro, figuradamente falando, mas o pai da gente, né? O pai da Sim, gente que somos, exatamente. né? Nós que somos os gentios. Então também eu Sim, sou apaixonado pelas cartas de Paulo. Elas são muito instrutivas, né? sim, Porque eu acho que ele foi, de todos os apóstolos e discípulos ali, ele foi, né, querendo ou não, o que mais pegou essa parte dos gentios, né?
Tanto que no Sim. começo ali teve até uma confusão, que aí Pedro já queria né, que não, vai ter que circuncidar, não vai ter que circuncidar não, aí vai ter que isso e aquilo, né, até que chegaram ali no consenso e Paulo foi adiante, né, levando essa mensagem maravilhosa ali adiante. Sim. Bom, agora são 20 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Vamos continuar o papo, que o papo tá interessantíssimo. Eu não tô nem falando aqui em off, tô quietinho, prestando atenção, porque, olha, coisa boa demais. Bom, a próxima pergunta, então, hoje você se prepara, porque tem pergunta até enjoar. A Ah, próxima tô pergunta que eu ia preparada. te fazer é para você se lembrar, né? Enquanto eu faço a pergunta, você já vai se esforçando para lembrar de um momento em que você pôde ver a mão de Deus agindo na sua vida de uma maneira que te marcou. Né? Você contou essa questão do seu batismo, né? Que com certeza isso te marcou. Mas Sim. uma coisa assim que possa ter acontecido com você, que você olhou assim, olha hoje e fala, caraca, velho, olha o que Deus fez, né, na minha vida. Eu queria que você compartilhasse com a gente, né, para acrescentar nossa fé, um testemunho assim, né, algo que foi muito impactante na sua vida. Muito impactante na minha vida. Nossa, me Bom pegou dia, mesmo, acho coração. que toda Obrigado, a minha Vinícius. história, sabe, a minha infância, a minha adolescência, ela foi bem conturbada, sabe? Foi bem, bem, bem difícil. E eu acho, João, que não teve um momento assim, sabe? Eu acho que o meu hoje, ele é literalmente o que me marca. Por quê? Deixa eu te explicar. A minha infância foi uma infância muito dolorida. A minha adolescência foi uma adolescência muito dolorida porque os meus pais, eles sempre foram pessoas. Eu não vou dizer a palavra ruim, né? Que é tipo, chata a gente falar isso dos nossos pais. Mas foram pais muito negligentes, sabe? A minha mãe, ela foi a pessoa que eu nunca ouvi minha mãe dizer eu te amo, sabe? E o meu pai também, né? Também nunca nada disso. Eles me batiam muito. Nossa, eu ia pra escola assim, de cara roxa, era bem assim, sabe? E a minha mãe dizia que eu tinha que falar que eu caí, enfim. Mas hoje, olhando tudo que eu passei, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para ser uma drogada, eu tinha tudo para ser, sabe, uma alcoólatra. E até mesmo eu tinha tudo para não estar mais aqui. Mas hoje, olhando toda a minha vida, a vida estruturada que eu tenho hoje, não só espiritualmente falando, mas, sabe, a Stacy que eu sou hoje, eu acho que é o maior testemunho da minha vida, sabe? Eu acho que é o maior marco da minha vida, saber que eu sobrevivi, apesar de ter tido pais negligentes, apesar de não ter sido amada pelos meus pais, apesar de ter sido maltratada pelos meus pais. O Senhor esteve comigo, sabe? Então, acho que o maior marco da minha vida é o meu hoje, sabe? Ver que o Senhor não me abandonou. O Senhor sempre esteve comigo. Eu não tenho uma experiência super sobrenatural, sabe? Mas eu tenho. Eu acho que o meu hoje, sabe? Eu acho que o meu hoje já conta muito. Mas falando aqui agora, eu lembrei de uma situação que foi quando a minha cabeça virou, assim, com relação a servir a Cristo. Porque eu sempre fui de uma igreja, né? Como eu falei, eu era desde pequenininha de uma igreja só. E no ano de 2024, eu acho. 2024? Já 2025, né? Ou foi 2023? Na virada Nós do ano de estamos em 2023. 2025. Pronto, então foi na virada, tipo, 23, 24, coisa assim. 22, 23, eu não vou lembrar. Mas, na virada, eu fiz uma oração e falei pro Senhor, eu quero viver 100% a tua vontade, sabe? Eu não vou questionar, faça o que eu quiser. Então, esse ano eu vou me dedicar, vou fazer a tua vontade. E depois de que eu fiz essa oração, depois de um tempo, comecei a sentir no coração sair da igreja que eu estava e ir para outra igreja. E eu achava que era alguma coisa, tipo assim, que era. Eu tava louca, sabe? Que era o inimigo me citando, porque Ah, eu te entendo você que bem. é de uma. Tipo, você é de uma igreja desde sempre. E do nada você começa a pensar em trocar.
É Então, na minha verdade, cabeça não Amanda. fazia sentido isso, né? Verdade, Vini. Coisa E linda. eu falei, não, vou fazer um propósito com Deus, né? Vai que estão falando comigo, porque do nada esse pensamento, eu tô super confortável, sou daqui desde criança, né? Conheço todo mundo. E eu fiz um propósito com Deus. Eu fui entregar esse propósito no monte. Eu fiz, né, oração. Então, a gente que crente pentecostal, a gente vai e entrega no monte, né? Com Aí eu fui certeza. entregar meu propósito no monte. E quando eu cheguei lá, eu abri a minha Bíblia, né? E quando eu abri a Bíblia, deu em Samuel. Eu não vou lembrar. Eu acho que eu não vou. Acho que foi esse mesmo. Segundo Samuel. É uma passagem que Davi perguntava, consultava o Senhor se era para ele ir para uma determinada cidade. E o Senhor dizia para ele que sim, que era para ele ir. E aquilo ele testificou na hora no meu coração, né? E que eu sim, eu deveria ir para outro lugar. Foi eu senti o próprio Espírito Santo falando comigo. Então, acho que foi uma das vezes que, tipo assim, foi um romper muito grande na minha vida, porque eu nunca imaginei trocar de igreja. E nisso o Senhor me direcionou para uma igreja que eu não tinha ouvido falar, não conhecia ninguém. Foi um super desafio, né? Mas foi um tempo também que eu amadureci muito, conheci muito ao Senhor, porque é uma igreja de muita oração, era uma igreja de muito estudo, uma igreja que tinha cura da alma. Então foi ali que eu conheci literalmente a paternidade do Senhor, sabe? Eu entendi a paternidade do Senhor. Porque antes a gente só conhecia de ouvir falar, né? E depois desse momento que Sim. eu troquei de igreja, né? Troquei de Oi, ministério. Raíssa, E boa eu noite, paz pude do Senhor. entender ali o que o Senhor queria comigo, né? Eu pude. Foi um divisor muito. Que respondendo a sua pergunta, foi esse tempo, né? O tempo que eu troquei ali. Foi um marco muito grande na minha vida. E eu acho que o meu hoje, meu presente, as três que eu sou hoje, mulher casada, sabe? Que serva de Deus mesmo, né? Não me engrandecendo quem sou eu, né? Sou uma rata, eu falo, uma carniça, É nóis, é mas eu. nóis. Uma carniça, mas eu entendo hoje que eu sou filha, eu sou serva de um Deus vivo. E apesar de tudo que eu passei, o Senhor, acho que seria isso, mais ou menos isso. Glória a Deus. Engraçado que a próxima pergunta que eu ia te fazer era bem exatamente isso, né? Um momento assim que você. A pergunta que eu fiz, né? Foi um momento que você viu a mão de Deus agindo assim de uma maneira extraordinária, né? Enfim, a próxima pergunta ia ser mais ou menos que você também já respondeu. Glória a Deus. Então, assim, eu fico feliz, sabe? Porque atualmente eu também estou passando por uma situação como essa que aconteceu com você, né? Onde Deus te mandou fazer algo e a gente fica pensando que a gente é maluco, né? É É, normal, eu acho que isso é normal. Se a gente não pensar que é maluco, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada. E é bom ouvir um testemunho referente a isso, né? Porque ajuda a gente a lembrar que quando Deus ele fala alguma coisa, pode ser que pra gente soe uma coisa muito esquisita, né? Mas às vezes pra ele não é, é, né? de verdade. Glória a Deus. Bom, agora eu vou. É uma questão. Hoje a questão não é debate teológico, né? Mas eu gostaria de saber, né? De saber como você enxerga hoje, né? Por que eu digo hoje? Porque às vezes a gente muda de ideia, né? Eu mudei de Sim. ideia. Eu acreditava de uma maneira antes e hoje eu acredito de uma forma diferente. Mas como que você enxerga hoje a questão escatológica? Você acredita que eu não sei se eu nem me lembro se eu já te perguntei isso antes, né? Mas se eu perguntei, eu não Acho que lembro. não. Então eu gostaria de saber como que a Stacy pensa, né? Como que a Stacy entende essa questão. é, Acabei de falar isso aqui, escatológica. Palavra difícil. Com relação no caso, pera, É são a ali questão você. do arrebatamento da igreja, né? Se é antes, se é depois, qual que é a sua opinião referente a isso? João, você sendo muito sincera pra você, eu não me apego muito a essas coisas, sabe? Eu não vou dizer pra você que eu sou, João, eu sou calvinista. Não vou dizer isso pra você. Tem algumas coisas aí. Eu sou meio a meio, sabe? Eu sou meio. Com certeza. Mas eu não me apego a isso. Eu acho.
Não é isso que vai nos levar, eu nem Obrigado por debato seguir, Ravi. essa questão teológica. Mas eu hoje, eu não entro muito nessa base, porque, sendo muito sincera, eu nunca fiz um estudo, porque eu acho que não me foi interessante ainda ter uma opinião formada sobre isso, sabe? Sobre como será isso. Mas pelo pouco que eu li e pesquisei, eu gostei, se não acredito na questão, né? Tem aquela questão, né, que eu não vou saber explicar quem é, se é o pós, se é pré, enfim, né? Mas eu não creio na questão do que vai ter o arrebatamento, o Senhor vai levar, né? Aí vai ter não sei quantos anos aí, e quem se arrepender é pré ou pós? Eu acho que é pré, né? O pré, ele acredita que Jesus vai voltar, por exemplo, tipo agora, e aí Sim. depois vai começar a tribulação e tudo mais. E o pós, ele já acredita que a gente passa junto. Então eu sou pós, pronto. E, ó, viu, João, esclarecendo aqui. Pronto, eu só precisava ouvir o que eu era. Agora eu já sei o que eu sou, pronto. Pois é, agora já sou. Então eu sou pós, eu creio, sabe? E eu respeito quem discorda e quem tem base bíblia para discordar, mas eu sou pós, eu creio que a igreja também vai passar, sabe? Mas essa coisa de que a igreja não vai passar, eu acho que não me convence muito, não, sabe? Glória a Deus. É engraçado, né? Porque por mais que você mesmo diga assim, que você nunca fez um estudo, né, assim, profundo referente a isso, você entende assim porque provavelmente você é muito amiga do apóstolo Paulo, né? Porque, assim, quem é quem é pré-tribulacionista, tem o meso também, né? Acredita que é no meio da tribulação Jesus volta. Então a gente, né, teoricamente ele passaria pela primeira parte dos 3 anos e meio, que seria de paz. E quando fosse começar os 3 anos e meio ali, que seria de tribulação mesmo, Jesus tiraria a gente, né? E assim, eu vejo também que os dois pontos, vamos dizer assim, o terceiro é esse que fica meio a meio, sabe? Nem tanto, mas os outros dois, eles têm bastante pontos fortes. Né? Sim, exatamente, eu concordo, tem muitos pontos fortes. E, cara, eu respeito quem concorda, quem discorda, mas eu acho que isso não pode criar uma barreira muito entre nós, porque, infelizmente, a gente vê pessoas pegando ali aquilo que elas acreditam, pegando ali as bases, né, que ela tem, as certezas, cria um muro, e não quer, tipo, debater, não quer respeitar a opinião contrária, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que, infelizmente, nós, né, cristãos, a gente acaba criando muitos grupos no nosso meio sem necessidade nenhuma. E isso me chateia muito, sabe? Quando eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas que são assim, né? Que nem até falar aqui, né? Desculpa, os presbiterianos, mas eu conheci tipo, muita gente presbiteriana que, cara, eles não aceitam, sabe? Eles brigam mesmo e para de falar e cria uma facção ali, uma coisa muito louca. Então, isso aí eu já não acho legal, sabe? Não concordo. Eu super respeito, mas eu não creio nisso. Eu creio que nós vamos passar, sabe? E a nossa recompensa vai ter, passando ou não passando. Glória a Deus. Creio que é isso. A minha visão é essa. Maravilha, bem esclarecedor, Stacy. Porque é exatamente aquilo que você falou. O pessoal da minha igreja, eles têm opiniões bem formadas referente a diversos assuntos, sabe? E até esses dias atrás eu cheguei e perguntei, né? Às vezes fui até um pouco incoerente na minha maneira de falar, mas eu cheguei e perguntei: gente, só vai pro céu quem pensa assim? Pra ver o que me responderiam, né? Aí o pastor foi muito sábio, respondeu, falou: é óbvio que não. Né? Tem pessoas, eu tenho irmãos, no caso, a gente é meio calvinista, também não é inteiro. Né? Isso é tipo isso. Então, ele falou: eu tenho irmãos em Cristo que são arminianos, que são, né, alguns não dá para apoiar, né? Mas que são arminianos e tal, e eles vão para o céu, porque eles têm um relacionamento sério com Jesus, né? Então, eu acho que tudo se resume a isso, né? É você ter um relacionamento sério com Cristo. Aí, a questão da doutrina, para os que gostam de estudar,
Para os que gostam de ter um lado para se posicionar, amém. Vai ser benção, né? Vai te acrescentar Sim. ali. Mas eu também concordo que algumas discussões é bom para a gente discutir para aprender, né? Mas não para Isso, dizer eu tô certo e você tá errado. Por mais que a Bíblia ela exatamente. dê bastante indícios, né, que favorece mais uma doutrina do que a outra, eu acredito que não é a doutrina que vai te salvar. Né? O que vai te salvar Exatamente. é você crer no Cristo morto, ressurreto, que você também morreu e ressuscitou com ele. E isso a gente não pode discordar. Né? Sim, Porque com se daí a certeza. gente discordar disso, aí complica, porque não tem outro jeito de ser salvo, né? É verdade. E eu lembro que a primeira vez que eu comecei a cabeça, e ali que eu vi, eu falei, cara, eu preciso aprender mais. Porque quando ele falou aquela questão do. Nossa, deixa eu lembrar aqui. Dos eleitos, sobre a eleição. A minha cabeça, ela não entrava na minha cabeça. E quando ele puxou as bases, tipo, puxou ali os textos que eu li aquilo, eu juro que eu fiquei uma semana, eu fiquei, assim, Mais uma que foi, como que fala, eu fiquei. alvejada por essa palavra. João, eu fiquei assim uma semana, eu juro por Deus, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei uma semana, eu falei, meu Deus, faz sentido. E a outra também que eu fiquei balançada demais sobre a divergência. Divergência, né? Divergência e livre-arbítrio. Isso. Nossa, meu Deus do céu, velho. Faz muito sentido, sabe? Então, por isso que eu ainda fico meio assim, ainda não tomei um lado, também nem quero tomar. Quero servir a Cristo com excelência. Mas eu fiquei muito, cara, muito. Eu fiquei assim, É, cara, faz sentido. Aí eu glória a ainda tentei Deus. falar, eu ainda fiquei pensando, falei, cara, eu acho que acredito na livre-agência. Não acredito mais no livre-arbítrio, mas depois eu fiquei meio assim, sabe? Mas enfim, são coisas que fazem muito sentido, né? Foi como você Com falou, fazem muito certeza. sentido. É quase que impossível discordar, né? Mas é sobre isso, sobre a questão de aprendizado e não para levantar ali uma bandeira ou uma e achar que só aquela é a certa. É verdade, glória a Deus. Ô Stacy, vê se você consegue desligar esse microfone aí e ligar de volta, que às vezes tá dando uma craqueladinha, como você fala, né? Às Sério? Deixa eu vezes, ver, aham. pera. Glória a Deus. Vê se É, melhorou. acho que melhorou. Vamos, Melhorou? vamos ver quando Então tá. você estiver falando por bastante tempo. Glória a Tá Deus. bom. Mas, ó, isso que você tá falando é uma coisa muito interessante. É uma coisa que eu não acho que ninguém aqui sabe, ninguém do projeto sabe. Mas a igreja que eu faço parte, no ano de 2015, houve como que eu posso te dizer, um rompimento por conta dessa palavra, tu acredita? Porque o pastor presidente ele pregou essa palavra, né, da eleição e tal, e, e uma parte da igreja aceitou, uma parte ficou batendo cabeça igual você ficou, igual eu fiquei, mas entendeu, olhou na palavra e viu que fazia muito sentido, que não era só uma doutrina vazia. Uhum, Enquanto outra exatamente. parte não, outra parte eles acharam que era uma doutrina vazia. E houve um rompimento, a gente, nossa, até hoje eu posso te dizer que a gente não tem mais aquele templo que a gente frequentava e tal, foi uma situação bem complicada. Então, a palavra chega um momento em que ela divide pessoas, né? E até o próprio Jesus disse, né, que ele veio para trazer espada, né? Então, Exatamente. é uma situação bem. Mas enfim, vamos seguir aqui. É bom. Como você pensa dessa maneira também, questão da escatologia, você é mais voltado ali para o pós. Como você imagina? Eu acho que essa pergunta que todo mundo faz em todo lugar, né? Como você imagina a sua vida daqui 5 anos? 5 anos. Eu acho que daqui a 5 anos, João, eu vou estar mais. Não digo né? Não digo firmar, deixa eu pensar numa palavra. Mais inserida, essa é a palavra. Inserida na minha igreja local. Hoje eu troquei de igreja, né? Porque eu casei, né? Meu esposo queria ficar numa igreja, eu era de outra. Eu fui, né? Seguir ele. Eu já não sou tão inserida na minha igreja local, né? Eu faço parte do ministério, Ministério das Dorcas, mas eu não tenho tanto convívio com as pessoas, porque é uma igreja muito grande. A minha igreja é uma igreja de 5 mil membros, Ô, né? louco. Então é surreal de grande. Então acho que daqui a 5 anos eu me vejo mais inserida na minha igreja, servindo em outras áreas.
Me vejo com filho, né? Me vejo com filho. Eita glória. E não me vejo morando na mesma casa que eu moro hoje. Não sei por quê. De um tempo pra cá, o Senhor tem colocado no meu coração. Não sei explicar o porquê. Eu tinha até falado com a Vitória sobre isso. Eu quero muito uma casa de 3 quartos. Isso, eu preciso de uma casa de 3 quartos. E o Senhor tem falado. Eu não vou dizer que o Senhor tá falando comigo, mas cara, eu não sei, a gente sente, né? Eu tenho sentindo muito o Espírito Santo falando que eu vou estar aqui nessa casa. Eu Glória a terminei de pagar. Deus. Eu só vou terminar de pagar essa casa aqui há 30 anos, quando tiver 60. Mas eu sinto no meu coração, no meu espírito, e daqui a 5 anos eu não vou estar aqui nessa casa. Vou estar vivendo tempo no Senhor. Glória a Mas Deus. se fosse algo que se eu me perguntasse assim, Stacey, o que você quer, sabe? Isso é como eu me vejo, mas o que eu quero, eu acho que eu queria mesmo, João, estar viajando, falando de missões. Eu não queria estar só servindo na minha igreja local, sabe? Eu queria estar viajando mesmo, falando, fazendo missões, os ribeirinhos, e isso e aquilo. Eu tenho a veia missionária, eu fui chamada para missão desde quando eu era criança. Então, Glória a Deus. é isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu não sei se é isso que o Senhor quer para mim, apesar de o Senhor me fazer promessas desde quando eu era muito criança. Mas eu acho que Mas daqui a então como 5 que você anos eu não me vejo sabe se assim. é isso que o Senhor quer pra você? Se ele já te É, prometeu desde que você era criança. Aí não pode, né, Stacy? então, eu fico. Sabe por quê? Pensa junto comigo aqui. Hoje, Vamos lá. o nosso trabalho com relação às transmissões, né? Por exemplo, aqui o podcast, né? Beercast, né? Então a Isso. gente consegue alcançar muitas pessoas, correto? Sim. Então, isso também é fazer missões. A gente consegue ir em vários estados, países e sem sair de casa de uma forma ou de outra, né? Então eu penso que talvez era isso. Não eu só fisicamente, se a minha voz ir. Tá entendendo que Tô, a tô linha? entendendo, tô Tá entendendo? entendendo. Entendi. Então eu fico nessa ainda de será que é só dessa forma? Porque hoje eu posso ser que eu vejo cumprir, sabe? Aquilo que o Senhor falou comigo. Eu lembro que a última vez que o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, e a missionária para mim havia o Senhor em palavra. E, e muita gente, né, que me vê cantando, você deve usar pra cantar, que não sei o que. Ela falou pra mim, você cantar vai ser só um complemento, vai só complementar. Porque o Senhor vai te usar muito na palavra. E depois daquilo ali, eu vi que realmente faz muito mais sentido. Eu gosto muito mais de falar de Cristo do que cantar. Né? Apesar de eu gostar muito de cantar, e, né? Eu erro a letra beça, desafio a beça, né? Glória a Glória Deus. a Deus. Ai, Então eu Jesus. vejo muito assim. Então talvez não, hoje eu já faço isso. Hoje eu já alcanço vários cidades, bairros, até países, mas eu não sei se o Senhor vai me levar fisicamente. Pronto, acho que ficou mais claro agora. Entendi, entendi. Então é isso. Então a gente tem um dilema. Eu e você temos um dilema na nossa vida. Porque Deus, ele sempre falou comigo. Aí entra essa questão, né? Questão de profecia. Se foi mesmo Deus que falou. É isso que passa na minha cabeça às vezes, sabe? Mas Sim. não só por uma Bom vez, dia, mas por coração. diversas Stephanie vezes, Martins. né? Já chegaram pessoas em mim, sem me conhecer, e falaram que Deus iria usar muito através da minha voz para cantar, sabe? E só que o tempo foi passando, sabe? O tempo foi passando e eu acho que eu acabei deixando isso aí morrer um pouquinho, sabe? Sim. Eu comecei a duvidar um pouco, porque não duvidar que é de Deus, mas duvidar se realmente era Deus que estava falando aquilo ali, ou se a pessoa se emocionou Sim. sabe? Sempre E, chega um momento que a gente pensa assim, né? e aí o que acontece? Essa parte você não sabe. Mas desde que eu entrei no projeto, né? No ano passado, desde que eu entrei no projeto, cara, me veio uma vontade muito grande, você não tem ideia, muito grande, de algo assim que pra mim, praticamente posso dizer que era um sonho morto, vamos dizer assim, me veio um desejo muito grande de comprar algum equipamento mais simples que fosse, mas para eu tentar,
sabe, gravar as minhas letras, colocar Legal. música ali, deixar algo meio assim, tipo, pelo menos uma basezinha, sabe? E para Aham. mim isso foi muito esquisito, porque realmente era algo que eu já tinha, assim, desistido, né? Porque eu fiquei nessa, poxa, eu acho que não foi Deus que falou comigo, não, porque minha vida toda tá indo pra um lado totalmente diferente do lado que eu penso que deveria ser. Só que é essa questão que entra, né? Eu penso assim, mas o que Deus tá pensando, né? É. Às A vezes a gente gente. tem que dar voltas no deserto, né? Sim, exatamente. Eu gostei muito da sua colocação. Eu acabei deixando, né? Eu acabei fazendo as coisas e acabei começando a duvidar. E eu acho que é muito isso, sabia, João? A gente acaba atrasando. Atrasando não, que Deus não se atrasa, né? Mas às vezes a gente acaba limitando um pouco o poder de Deus na nossa vida por não ter fé, por não se colocar É onde o verdade. Senhor, sabe, na posição onde o Senhor quer que nós estejamos. E infelizmente, eu creio também que muita coisa na minha vida não se cumpriu da maneira que deveria se cumprir, porque eu não me coloquei na posição que eu deveria Posicionamento, estar. né? Exatamente. E isso é muito triste, porque a gente quer que o Senhor faça, a gente crê nas coisas que o Senhor nos promete, sonha para nós, mas muitas das vezes a gente não se coloca na posição de isso vai atrasando. Mas eu creio que a gente tem vivido um tempo de vontade, sabe? Um tempo de viver mesmo a vontade do Senhor e os planos do Senhor eles nunca vai se frustrar, né? Então, se o Senhor tem colocado isso no coração, pode ter certeza, João, que acho que não é suas emoções, não é vozes, não é. É a voz de Deus. A voz de Deus ela é impedível, sabe? E a gente volta lá do começo quando a gente falou. Coisa boa, nada que vai louvar a Deus vem de nós mesmos, É verdade. sabe? Então, eu creio que é o Senhor. Como eu disse, a voz de Deus é inconfundível. A gente consegue discernir quando é a voz de Deus. Eu creio que é o Senhor assim, funcionado a fazer isso. Pra tu ver que eu também, né? Eu não sou muito assim de cantar, mas eu comecei a fazer aula de canto porque eu entendo que o meu dom ele é para ser usado para o Senhor. Glória a Então a gente precisa Deus. fazer com excelência, sabe? Então eu comecei a fazer as aulas. Aí, tá, você quer entrar no grupo de louvor da tua igreja? Não, se o Senhor quiser. É Mas eu vou verdade. qualificada, entendeu? Ah, deixa eu até te cortar antes que eu me esqueça aqui, mas aproveitar que você está falando isso aí, À e vontade. o teu passaporte já tá pronto? Não, então, outra coisa que o Senhor tem me contado. Olha aí, ó. Passaporte. O Então eu não Senhor tô, tem então eu falado. não tô doido. Eu tô te falando. Então eu não tô doido, porque enquanto você falava ali, me veio isso assim, veio isso dentro de mim, sabe? Uma pergunta, um questionamento, sabe? Pra te fazer. O teu passaporte já tá pronto, né? Você já tem as malas pra viajar aí? Porque isso, né? Fora uma questão de se preparar para algo que Deus pode fazer, é um ato de fé de que Deus vai Sim. fazer, né? Então, se eu fosse você, eu fazia o passaporte, viu? Amém. Eu sei, eu estava fazendo isso com a Bruna, com as minhas amigas aqui, falando sobre isso, sobre que eu já estava começando a tirar o passaporte. Ah, por quê? Você vai viajar? Não, nem dinheiro tem, né, more? Mas é porque eu senti no coração de fazer isso. E eu tenho até falado, né, Bruna, sobre isso. E eu vou fazer, em nome de Jesus, pela fé. E E isso, já vai fazendo, já vai buscando um curso de inglês, nem que seja um inglês básico para se virar, para poder falar, ó, Jesus is the Lord, já tá bom, já tá ótimo, né? Porque aleluia. assim, Stacy, eu não gosto de falar dessas coisas porque às vezes eu acho que todo mundo é assim, né? Só quando a pessoa tá muito no óleo que daí eu acho que ela não chega nesse nível. Mas sempre que eu sinto alguma coisa, eu prefiro guardar para mim do que falar. Mas às vezes eu não tenho como guardar pra mim, eu fico me incomodando, sabe? E bem antes de você falar isso tudo, né, de quando eu te conheço, por isso que eu sempre falo, né, que eu tenho muito te agradecer e tal, porque desde que eu entrei no projeto, essa parte eu não te falei, nunca te falei. Nunca falei pra ninguém, na verdade. Fora a questão, né, de que não só você, teve mais irmãos também, mas quem me marcou naquele dia foi você,
né? Porque você, querendo ou não, você sempre tá mais, sempre esteve ali mais próxima do pastor e tal, né? Sempre acompanhando ali, junto com ele. Uhum. E quando eu entrei, você me tratou muito bem. Eu fiquei muito contente, sabe? Porque eu acho Amém. que é como. Eu acho que você entende bem isso. Quando a gente muda de uma igreja, por exemplo, que a gente fica meio apreensivo Sim. se as pessoas vão te receber bem, se, né? Não vai ficar uma coisa estranha assim, né? E graças a Deus, através de você, eu não me senti assim, eu me senti incluído ali, sabe? E, Amém. inclusive, eu não sei, isso que eu vou te falar é de verdade, eu não faço ideia, mas foi por sua causa, não sei porquê, não me pergunta, vai dificultar mais pra mim ainda, mas foi por sua causa que eu comecei a sentir essa vontade de, né, que eu até comentei, de ter um pouquinho de qualquer equipamento ali que fosse pra poder gravar as músicas e tal. Só que nunca entendi essa parte. Por que, entendeu? Através de você. E eu sempre Amém. tive essa ideia também, esse pensamento de que você iria muito além, muito mais longe. Tanto que quando eu orei aqui hoje, eu orei confirmando isso, né? Que eu creio que o Amém. Senhor vai te levar muito mais longe. Então, às vezes, é algo além do que eu penso e às vezes algo muito além do que até você pensa, sabe? Sim. Então, a única coisa que eu posso te dizer é para você continuar, né, fazendo o que você está fazendo, se preparar como você está se preparando, porque eu acredito sim que Deus ele vai te impressionar mais cedo ou mais tarde. Eu não sei a hora, Amém. a gente não sabe, mas nós sabemos que quando Deus ele promete uma coisa, ele cumpre. Eita glória, que eu Amém. tô até rupiado aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, sabe? Eu creio mesmo. E eu tenho falado pro Senhor que eu tô disponível, sabe? E uma coisa que você falou, né? Que eu queria até puxar esse gancho sobre ver as pessoas bem. E isso, João, é uma das. Eu falo isso, de meu olho já começa a encher de água. Porque eu sei o que é ser maltratado, sabe? Eu sei o que é ser abandonada. Eu sei o que é não querer ter você por perto. E quando eu vejo alguém sozinha, sabe? Eu sempre. Ai, meu Deus. Toda vez eu fico. Ai, que raiva. Glória a Deus. Ai, Aí é Jesus. difícil, porque daí você me pega também aqui, rapaz. Sempre que Glória a eu vejo Deus. alguém sozinho, sabe? Eu tento trazer pra perto. Eu não gosto de ver pessoas sozinhas. Isso me incomoda extremamente. Já sofri na pele, sabe? E ontem até postei, né? No meu status do é uma foto, E lembrando toma dos uma jovens. aguinha aí, tá? Pá? Obrigada. Lembrando dos jovens, né? Da minha igreja. E, nossa, eu chorei tanto, João, você não tem noção. Chorei tanto, foi um choro que tava agarrado na garganta, sabe? E eram pessoas que, sabe, estavam ali. Eu tinha comunhão, sabe? E hoje eu sinto muita falta disso na minha igreja atual, sabe? Mas não falta, tipo assim, tem pessoas maravilhosas lá pela igreja, é maravilhosa, uma igreja muito saudável. Mas a gente sente falta, sabe, de ter pessoas Sim. que traz a gente pra perto, sabe? Você falar isso hoje, João, pra mim, eu fico muito feliz, me sinto mesmo, eu fico orgulhosa dos meus passos, porque tem coisas que a gente faz que a gente não percebe, eu não fazia ideia. Quando você falou pra mim a primeira vez, eu fiz isso por você, eu não fazia ideia. Porque pra mim é muito natural tratar as pessoas dessa forma, sabe? Eu gosto de ter as pessoas perto. É óbvio que a gente não consegue ser melhor como, mas eu gosto de tratar as pessoas bem, eu gosto de ter as pessoas perto, eu tento inserir as pessoas para que elas não se sintam deslocadas, porque eu sei o que é estar nesse lugar, sabe? Então, ontem eu até, você falar sobre isso aqui, até eu lembrei que ontem eu senti muita, muita, muita falta. Mas o Senhor, ele vai preenchendo os nossos vazios, né? Ele vai suprindo as nossas necessidades. E as Dorcas, né, que são senhoras maravilhosas, mulheres de oração, mulheres que me inspiram. E o Senhor sabe todas as coisas, né? Talvez não é no meio dos jovens que o Senhor me queira, às vezes o Senhor me quer ali com as senhoras mesmo. Mas muito obrigada mesmo, eu fico muito feliz. E a sua fala faz eu entender que eu tô no caminho certo. Entender quem eu sou no Senhor, que eu não sou uma farsa, sabe? Eu não sou um personagem, eu sou isso mesmo, sabe? Essa pessoa como você tá me vendo. E isso eu fico muito feliz. Muito obrigada.
Glória a Deus. É bom, nem me agradeço, porque isso é uma percepção assim que é minha, mas não é 100% só minha, né? Mas glória a Deus. Bom, a gente já tá caminhando pro finalzinho, então já, né? Já foi bastante pergunta já. Glória a Deus. Agora eu gostaria que você me falasse um pouco. Pelo menos, eu acredito que você já deve ter falado bastante sobre isso, mas eu nunca tive a oportunidade de ouvir. Como que foi essa questão de você achar, né, o pastor do GTA? Como que foi todo esse trâmite aí? Como é que aconteceu isso? Então, eu vou voltar um pouquinho, só pra gente entender a linha do tempo. Eu tenho a adolescência, né? Por ter passado aquilo tudo, né? Que eu já citei aqui com minha família, enfim. Uhum. Eu me afastei do Senhor, né? E em 2020, eu comecei a sentir o Espírito Santo me impulsionando a voltar. Então, eu não voltei pro Senhor, alguém orando, alguém na minha porta. Eu voltei. Eita! Alguém terminou com alguém na cidade. Sempre que termina acontece isso. Sério? Misericórdia. Mentira! Meu Deus! Eu não voltei pro Senhor, né? Através de alguém falando, mas pela misericórdia do Senhor, o próprio Espírito Santo me impulsionou a voltar para casa dele. Então, aos pouquinhos eu fui caminhando, eu fui voltando, e é muito engraçado, né? Que eu sempre falo. Eu voltei para Jesus bebendo, gente. Voltei para Jesus bebendo, saindo. Eu ia pra igreja num dia, no outro dia eu bebendo. Senhor, o Senhor sabe. Eu tô aqui, me ajuda, Jesus. E depois de um tempo, o Senhor foi literalmente tirando ali as vontades, né? E nesse tempo que eu voltei, mesmo que eu rolando feed assim do meu do Insta, né, das redes sociais ali, eu me deparei com um vídeo que a Marcha para Jesus. O mais engraçado, João, é que eu já vivi aqui, né, nesses mundos, e eu senti o coração de fazer nas cidades. Mas na minha cabeça falava, gente, isso é coisa de não, você é maluco, isso não vai dar certo. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Sabe? Lá em 2020, olha isso. Lá em 2020 eu já sentia no coração de fazer isso. Pra mim era impossível, pra mim, né? É o que eu sempre falo, né? A gente tem que dar honra a quem tem honra mesmo. Porque o pastor, ele foi uma pessoa Pioneiro que ele... ali, né? Exatamente. Ele foi uma pessoa ali que ele não teve não foi só inspirado, né? Eu creio que não foi só uma ideia, mas foi inspirado. Não foi só inspirado, mas ele executou. E quando você não faz, o Senhor, você não é insubstituível. O Senhor, ele vai colocar alguém no teu lugar, porque a obra de Deus, ela independe da gente. Com certeza. O Senhor, ele conta conosco. Se você não quiser, meu amorzinho, ó, beija, abraça e conta outro. A verdade é essa, né? E quando eu me deparei com aquilo, João, eu falei, Senhor, é isso. Eu sempre quis fazer isso. E eu lembrei de lá de 2020, o Senhor colocando no meu coração para eu fazer esse evangelismo. E na mesma hora eu mandei pro pastor. E eu falei, nossa, como é que eu faço pra participar e tal? Aí ele mandou lá o e-mail, né? Aí eu entrei, depois de ali eu nunca mais parei. Ou seja, né, fica até também uma dica aí, né, pros irmãos, que às vezes o Senhor coloca um propósito no teu coração, coloca, né, alguma coisa no teu coração para você fazer, então execute. Não deixa para depois, porque às vezes o Senhor conta contigo para fazer parte de algo muito grande, sabe? E você às vezes fica de fora por não dar ouvidos, por não crer, por não executar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu faço parte, eu também estou inserida, né? Então, Glória nisso. a Deus. Porque pela misericórdia do Senhor, chegou até mim, né? Eu conheci, já tô aí, né? Já tenho um ano que já tô no projeto. Então, é isso. Então foi literalmente assim, foi do nada, rolando o vídeo assim. Eu me deparei com o vídeo e na hora, assim, eu abri o olho, eu tenho um olhão, né? Eu abri o olho assim, eu falei, meu Deus, é isso! Sempre quis fazer isso! Girou a chave. Sim, cara, é bizarro, porque eu falei, eu sempre quis fazer isso! Na hora ali eu já comecei a saber como é que eu fazia e tal. E deu super certo, né? E foi acontecendo. E hoje estamos aqui até hoje. Mas foi através de um vídeo, né? O vídeo da Marcha para Jesus. Glória a Deus. Olha, Stacy, a gente tem tanta coisa em comum que eu não imaginava, sabia? Provavelmente a questão a respeito do projeto, eu acho que eu já devo ter falado, você já deve ter ouvido que eu também
eu não conhecia, né, o tal de rola o play, né? Não Sim. sabia, não fazia ideia do que era isso. E aí eu comecei a assistir os trote do Paulinho Louco. Não sei se você lembra dos trote do Paulinho Louco. Ah, eu E, não acompanhava muito, né? Eu não me pega, sabe? então, Mas eu eu não nem acompanhava sabia muito. quem era, tá? Só, tipo, eu só gostei ali dele, né? Enchendo o saco lá, com aquela voz irritante dele, enchendo o saco do pai da menina falando que tava namorando e tal e tal. E ali ele ficava jogando, né? Ele colocava de fundo ali no vídeo ele jogando e tal e tal. Uhum. Só que assim, zero, né? Rola o play. Então, Sim. e aí aconteceu que em 2020, na verdade em 2021, eu fui trabalhar de home office, então eu precisava Uhum. de um computador. E comprei um computador simples ali, foi R$ 450 o computador inteiro, com teclado, tela e tudo. Caraca! Aqueles que eles pegam de empresa, provavelmente eles roubam, né? Enfim. Enfim, né? Gente, por favor, tá? Atenção. Não comprem coisa roubada, tá, gente? Não estou incentivando. Por favor. Glória a Deus. E aí, aí, nesse momento de 2021, aí eu conheci o tal do Holoplay. Aí eu falei, cara, Uhum. que legal. Porque daí eu comecei a ver, né, essa parte do Paulinho que eu não conhecia, porque eu só conhecia os trote. Aí eu falei, caraca, aí um dia eu tava vendo um vídeo e tinha um pessoal fazendo um roleplay de igreja, só Hum. que era uma igreja, acho que era católica, né? O rapaz estava vestido de padre e tinha um monte de criança Ah. ali. E de repente eu falei: caraca, olha, eles estão se divertindo fazendo isso. Mas e se eu fizesse isso sério lá dentro? Aí eu até falei pra minha mãe, falei pra minha esposa: caraca, olha, eu acho que é isso aqui que eu quero. Eu acho que é isso aqui. Eu quero ser aqueles caras, tipo do clipe do Jesus Freak, que eles ficam lá na rua falando: ah, Jesus tá voltando, se arrependa e tal e tal. Ah. Isso em 2021, pra você ver como a nossa história nessa parte é parecida, né? Caraca, verdade. Enfim, naquele momento não tinha como, né, montar uma máquina melhor, então ficou por isso mesmo e acabou. Aí no ano passado, retrasado, né, eu tive a oportunidade de escolher um celular muito bom ou uma máquina. E eu acabei escolhendo a Uhum. máquina ali, meio de entrada, mas escolhi a máquina. E aí Sim. passou o quê? 6 meses depois que eu montei, menos, acho que 5 meses depois que eu montei a máquina, tava jogando tudo quanto é tipo de jogo. Aí foi o mesmo caso que o teu. No Insta, né, passei, olhei e vi justamente o que? Justamente o que eu, né, tinha vontade de fazer. Falei, caraca, pronto. Aí já entrei pra cá e é isso. Tamo aí. É, é bizarro, Então, né? Porque o Senhor, literalmente, é o que eu falo, né? Ele une propósitos, né, João? E eu creio isso é que muito maluco, hoje, né? hoje a gente conhecer, assim, conviver, fazer parte desse projeto, eu sempre falo isso, eu acho que você já me ouviu falando. Foi um projeto sonhado no coração do Senhor, né? É E hoje, verdade. parte disso tem que ser uma honra pra gente, porque isso é uma questão também, dessa forma. Mas isso é um avivamento também, sabe? A Com gente tá certeza. ali injetando Cristo na mente, sabe, dessas pessoas. Não que faça isso, mas porque o Espírito Santo ele usa a nossa vida, né? Então, eu creio que nós estamos fazendo parte do avivamento, sabe? Nós somos Glória a Deus. participadores, cooperadores do avivamento. E eu não sei se as pessoas pensam dessa forma, mas eu vejo isso. Eu sempre falei para o Senhor, eu falo, Senhor, eu quero fazer parte do teu movimento, eu não quero só ser uma telespectadora, eu quero ser uma participadora, cooperadora do teu avivamento. E eu vejo Com muito a certeza. gente ali, sabe? Com esse intuito também, de trazer ali as boas novas, sabe? E é muito lindo. Tem sido muito lindo, é prazeroso demais, a gente se diverte, né? E às vezes o negócio fica tão sério, né? Que eu falo, gente, eu não sou É muito a verdade. sério mesmo. Mas às É vezes o Espírito Santo verdade. fala de uma forma diferente, né? E eu acabo, né, até entregando as coisas ali, mas tem sido bênção, né? E graças a Deus que o Senhor nos uniu, graças a Deus que nós conhecemos esse projeto, graças a Deus que o pastor Eric, ele estava disponível, mantém disponível até hoje por esse projeto, para esse projeto, com um coração inteiro. A gente vê que ele tem um coração inteiro ali, sempre inspirando a gente a Sim. permanecer, né? Glória a Deus, né?
E pra gente finalizar então essa Aí, parte, né? E eu acho que a última similaridade referente ao projeto é que eu também, quando eu entrei, eu tinha passado por uma decepção muito grande na igreja física que eu ia, sabe? Tanto eu quanto a esposa, né? A gente passou por uma decepção muito grande, sabe? Foi bem triste. E a cidade que a gente estava não tinha igreja perto e não tinha transporte também para poder, né, se locomover na cidade. Então, e o táxi, justamente por não ter ônibus, era assim, absurdo. Né? Uma viagem de 2 quilômetros, assim, 50, 60 reais. Então, assim, Nossa. impossível, né? E foi justamente também nesse momento. Então eu comecei a voltar, né, para a presença do Senhor também depois que eu entrei no projeto. Pra você ver que coisa de doido, né? Então Legal. é uma benção. Então, gente, a gente tá caminhando aqui pro final então já. Né? Já vamos encerrar, porque a Stacy também tem seus compromissos, né? Eu gostaria de dedicar esse tempinho, Stacy, para você trazer uma palavra, para fazer um agradecimento a Deus, ou enfim, para você fazer algo que o Senhor colocar no seu coração, tá? Então, eu vou deixar esse momentinho para você falar o que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Amém, amém. Eu quero ler duas. Nossa, eu falo pra caramba, né? Tem que até vigiar. Que Mas isso? eu quero ler a passagem que o Senhor. O Bearcast é todo vapor, Aqui. Kaique. Deixa eu pegar minha Bíblia. A passagem que o Senhor falou, ele me instruiu, né, a procurar outra igreja. E é 2 Samuel, capítulo 2, né, que vai dizer: E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. Então, essa palavra ela fala muito comigo, né? Ela marcou minha vida. Mas eu queria deixar também, né, a palavra para todos. Muitas das vezes a gente quer subir, a gente quer descer, a gente quer para a esquerda, para a direita, mas a gente não consulta ao Senhor. E às vezes coisas ruins acontecem consultar ao Senhor. É um ato, uma Que atitude benção, muito Fonseca. simples, eu Glória a falando Deus. aqui. Mas muitas das vezes a gente se acha autossuficiente. A gente acha que já sabe o suficiente, já conhecemos o suficiente ao Senhor para não consultá-lo, né? Então, não sei como é que vai ser a semana, né? Essa semana, eu chamo de feira, né? Início dessa semana, mas eu queria convidar você a consultar o Senhor. Seja essa semana guiada pelo Senhor. Assim como Davi era um homem coração de Deus que consultava sempre ao Senhor, assim nós precisamos ser. Assim você precisa ser. Consulte ao Senhor. É muito melhor a gente consultar e às vezes dar um passo para trás, ou então parar em determinado lugar, para que o Senhor possa te entregar algo maior e melhor, infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Porque a gente, né, enfiar ali os bois na ficha dos carros, quebrar a cara e depois voltar. Senhor, deu tudo errado. Porque a gente ainda tem a cara de pau de voltar e falar pro Senhor: Jesus, deu tudo errado. Eu fico imaginando Jesus olhando pra gente lá de cima e falando: filha, você me consultou. E eu também quero deixar aqui um salmo, né? Salmo, gente, salmo é vida, né? Glória Quero a deixar Deus, é Salmo benção. 37, né? O capítulo 37, versículo 5, que diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um salmo muito conhecido, a gente sabe disso. Mas, como eu disse, ainda assim, às vezes são atitudes que a gente sabe que tem que fazer, palavras que a gente conhece, mas ainda assim, por a gente se achar autossuficiente, achar que sabe demais, na verdade a gente não sabe nada fazendo. Então, esse versículo ele nos lembra que quando nós colocamos os nossos planos na mão do Senhor e confiamos no Senhor, Ele cuida de tudo. Então, deixa o Senhor cuidar de tudo. Para de tirar o controle da mão de Deus. Para de deixar 50% na mão de Deus e 50% na sua mão. Então, hoje o Senhor ele está nos convidando a confiar nele, a entregar nas mãos dele.
Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos, principalmente do que pensamos. O Senhor cuida de tudo. Eu creio que o Senhor, ele tá dando de tudo na sua vida. Mas confia nele, que o mais ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Queria estar deixando essa passagem, né, para os irmãos. E que essa semana seja uma semana guiada por Deus. Uma semana direcionada por Deus. E não pelas nossas emoções, pelo nosso achismo, né? Pela nossa ansiedade, pelas nossas tristezas, o nosso sentimento de inferioridade, não. Nós venhamos ser guiados somente pela voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Jesus! Fala comigo, Jesus! É sempre assim, né? Quando reúne dois crentes ou mais, se Deus não falar, eu não digo nada, viu? Glória a Deus. Bom, a gente vai então caminhando aqui pro encerramento, né? Gostaria de agradecer profundamente aí a irmã Stacy, né, por ter aceitado esse convite. É sempre uma honra estar com a irmã. É igual eu falei pro irmão da igreja esses dias, né? Eu chamei ele para ir pro culto, ele falou: irmão, vou fazer o meu possível para ir e tal, eu tô aqui em tal lugar, mas eu vou correr para lá para casa para poder ir no culto lá com o irmão. Eu chamei ele para pregar, né? E só que eu percebi que naquele momento ele estava no momento com a família e tal e tal. Uhum. E eu falei: não, irmão, fica tranquilo, né? Eu conheço você, eu sei que você quer ir, né? Só que você tá no momento de família, pode ficar tranquilo, né? Eu até falei, no caso foi o irmão Mário, né? Não tô falando nada de mal. Eu falei: não, fica tranquilo, irmão Mário, eu conheço o irmão Mário, né? Então é a mesma coisa que eu posso dizer a teu respeito. Eu conheço a Stacy, eu sei qual que é a intenção da Stacy, qual que é o propósito da Stacy, né? Então, para mim é uma honra mesmo, né, ter você aqui. Eu não tô puxando teu saco não, viu? Não gosto desses negócios de puxar saco não. Nem precisa, que a gente não tem isso não. Glória a Deus, mas é realmente um prazer. Eu fico muito contente que deu tudo certo, né? Apesar que você foi lá pra montanha lá, mas glória a Deus, deu tudo certo no final, né? Deu certo. Nós vamos... Também gostaria de agradecer, né, a todos os telespectadores aí. Nos próximos episódios a gente vai ter aqui a opção, né, dos queridos que quiserem mandar um alô para os participantes aqui. A gente vai abrir isso aí, você pode fazer um videozinho, né, e mandar pra gente, né, pra gente poder reproduzir aqui na nossa TV, né, aí para falar. Hoje não deu porque foi algo muito, né, gente, é difícil ver o CSO de alguma coisa. Mas eu vou voltar, tá, gente? Eu tô me convidando. Não, mas deve voltar. Quem disse que não é pra voltar? Glória a Deus. Mas então é isso, gente. Muito obrigado, viu, pela participação da irmã Stacy. Muito obrigado vocês por estarem aqui assistindo, aí pelos olhos dela, aqui, a meia dúzia que tá pelo meu aqui também. Glória a Deus. Deus abençoe muito vocês. Para mim foi algo muito, muito inspirador. Para mim foi algo muito, como que eu posso dizer... realmente é algo que me fez crescer um pouquinho mais na fé. Amém. A palavra que você trouxe é a palavra que eu precisava ouvir. Às vezes a gente, né, quer botar a carruagem na frente dos bois. É exatamente isso, né? Mas enfim. Para mim é uma honra, Ju. Glória a Deus, a honra é toda minha. Vamos então fazer uma oração pra gente finalizar. Repito, Amém. né? Crente que não faz as coisas orando, tá precisando, né, passar não sei pelo que, mas por alguma coisa tá precisando. Qualquer coisa. Glória a Deus. Mas Stacy, já que você é a nossa convidada especial de hoje, vou deixar agora o momento da palavra com você, tá bom? Amém, amém. Quero agradecer também todo mundo que está aqui, né, ligadinho nesse primeiro episódio da primeira temporada, que eu vi várias aí. Glória a Deus. É Beercast, né? Eu fiquei ensaiando pra você falar certo, que eu erro as coisas, né? Você sabe. Glória a Deus. Então, eu tô muito feliz mesmo, tô muito honrada, me senti bem à vontade aqui. Foi um tempo precioso, né, João? Conversar com você é enriquecedor, né? Sempre traz aí uma visão bem legal das coisas. Eu admiro muito seu conhecimento, né? Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Então é isso. Vamos orar agora para finalizar. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo precioso, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque eu creio, Senhor, que esse tempo ele foi planejado aí no céu, Jesus.
Não foi João que quis, não foi eu que quis, foi o Senhor, Jesus. Pai, eu creio que pessoas foram alcançadas, edificadas, Senhor, transformadas, Jesus. Não por conta da minha vida ou da vida do João, mas através de nós, pela misericórdia que há em Ti, Jesus. Sim, Jesus. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor venha trazer os próximos participantes aqui e seja ainda melhor, Jesus. Que eles possam falar, Senhor, ainda mais maravilhas que o Senhor fez na vida deles. Que o Senhor possa, Senhor, ser louvado, engrandecido através de cada participante, Jesus. Que o Senhor mantenha, Pai, o João firme na tua rocha inabalável, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tocar nas emoções dele, na mente. Que o Senhor possa repreender toda a insegurança do coração dele, Pai. Que ele possa entender, Pai, que o Senhor é que tem levantado ele para esse tempo, Jesus. Que ele tem feito diferença na nossa geração. Pai, toma conta, Senhor, da vida dele, das finanças, Senhor, desse projeto lindo a qual o Senhor colocou no coração dele. Também te entrego todos os telespectadores que passaram por aqui. Senhor, seja com eles, abençoa, guarda, dá uma semana de vitória, Jesus. Uma semana, Senhor, de bênçãos. Que eles possam, Senhor, ser libertos, Senhor, de toda e qualquer opressão que o inimigo tem tentado colocar, Jesus. Senhor, que seja uma semana, Senhor, nós venhamos, Senhor, ver a sua santa e poderosas mãos da nossa vida, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, amém. Fiquem com Deus. Semana que vem nós estamos de volta. Amém. Glória a Deus. Amém. Coisa linda. Berkar é a nossa